Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando a liturgia do 17º domingo do tempo comum e hoje a igreja proclama para nós o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 11, versículos do 1 ao 13. Essa passagem, Jesus ensina uma oração aos seus discípulos e nós a conhecemos como a oração do Pai Nosso. Nós rezamos todos os dias a oração do Pai Nosso. Também, neste dia 26, nós celebramos na igreja a memória de São Joaquim e de Santa Ana, que foram os pais da Virgem Maria, os avós de Nosso Senhor Jesus Cristo. E amanhã, às 10 horas, na igreja catedral, porque amanhã é propriamente o dia em que a igreja celebra o dia dos avós e o dia dos idosos, amanhã às 10 horas, o nosso bispo vai presidir a missa, onde nós teremos aqui na nossa diocese o jubileu da pessoa idosa. Então, essa é uma ocasião oportuna para refletirmos sobre o valor e sobre a beleza da velhice. E, à luz da oração de Jesus, eu quero propor aqui 5 conselhos espirituais para os idosos, para que, especialmente para os nossos avós, como uma forma de encorajamento, de consolo, de sabedoria. Então, a primeira coisa na oração do Pai Nosso é que Jesus, ele ensina os seus discípulos a chamar Deus de Pai. E isso nos lembra que nós somos todos irmãos. Então, o primeiro conselho que eu gostaria de falar é sobre cultivar a comunhão entre as gerações. Isso é muito importante. As crianças, os jovens, os adultos, os idosos, todos nós estarmos vivendo em fraternidade. Saber que nós somos irmãos, porque nós chamamos Deus de Pai, e nós aqui temos uma função de ajudar os nossos irmãos. E os idosos, eles carregam a experiência de uma vida inteira. De uma vida inteira, às vezes com marcas de lutas, marcas de superação, de sabedoria, com lágrimas, e tem muito a nos ajudar. Graças a Deus, a família proporciona isso. Você na sua família, você está lá com as crianças, você está com os jovens, você está com os adultos e você está com os idosos também. E os idosos têm uma função importantíssima. Por que uma pessoa não cai num buraco lá na frente? Porque uma outra pessoa já passou, já caiu, voltou para avisar que ali tinha um buraco. Então as pessoas que já passaram por muitas coisas na vida, elas têm o dever e o direito de partilhar conosco de coisas que já passaram, que não deu certo. De coisas que passaram e que deu muito certo. Então, os avós, os idosos, não podem deixar de contar as histórias. Porque uma pessoa sem história é uma pessoa que vai cair nos erros sempre. Mas quando a gente escuta as histórias dos nossos avós, dos nossos idosos, a gente aprende. Então, uma coisa que não pode perder é isso. Na família, nós temos essa oportunidade e graças a Deus dentro da igreja também. Da igreja nós temos aí as pastorais e os trabalhos das crianças, dos jovens, dos adultos e também dos idosos. E nós precisamos saber viver em uma convivência fraterna, porque isso é enriquecedor para todos. Então, primeira coisa, ao meditar Pai, é cultivar a comunhão entre as gerações. Não deixem de contar as histórias. Depois, a oração do Pai Nosso continua. Venha o teu reino. Falar isso para Deus, que você gostaria de que o reino dele fosse instaurado aqui, é falar que você deseja que a vontade de Deus aconteça. E isso, o segundo conselho, significa que para os idosos, aceitar com humildade as fases da vida. Aceitar com serenidade essa fase de ser idoso. Não é uma fase nem melhor nem pior. Cada fase tem as suas coisas boas e os seus desafios. Uma criança
ela tem as suas coisas boas, da sua fase, própria da sua fase, e também tem as coisas negativas. Não tem a liberdade, por exemplo, que um adulto tem. E o idoso também deve aceitar isso. Foi bonito ver o Papa Bento XVI, quando ele renunciou ao papado, e aí então depois ele foi para Castel Gandolfo, e lá ele disse: agora eu já não sou mais o sumo pontífice da igreja. Ele falou: sou um simples peregrino iniciando a última etapa da sua peregrinação. Ou seja, ele aceitou a fase da vida dele. E uma coisa boa é isso, é você aceitar com humildade. Olha, eu fui criança, eu fui jovem, eu fui adulto, e agora eu sou um idoso feliz. Estou bem como idoso. Tem que se sentir bem como idoso, né? É certo que na vida como idoso pode vir aí algumas enfermidades, mas Deus vai cuidar e continua cuidando da vida de todos nós. E vai continuar cuidando da vida de vocês também, né? Porque Ele nunca abandona os seus filhos. Depois, a oração continua: santificado seja o teu nome. Quando a gente reza para Deus, santificado seja o teu nome, nós devemos lembrar da oração. Nós santificamos a nossa vida pela oração. Então, o terceiro conselho para os idosos é valorizar a vida de oração. Pode ser que lá na sua juventude, na vida adulta, você trabalhou muito e utilizou o teu corpo para o trabalho. Agora, na vida de idoso, é importante você saber que o maior trabalho que você pode realizar é o trabalho da oração. É estar na sua casa, assistindo a missa, pode ser pela televisão, ou vindo para a igreja para assistir, para participar da missa. É você fazer lá a oração do seu terço, é ler a palavra de Deus, é rezar pelos familiares. Os idosos são os grandes intercessores da nossa família. Nossos avós, nossas avós, são eles que rezam por nós. E com certeza Deus se alegra desse trabalho, do trabalho da oração. Depois, Jesus continua: dai-nos a cada dia o pão que precisamos. Ou seja, o quarto conselho é viver o tempo da colheita com paz. Às vezes não é necessário mais você levantar tão cedo para o trabalho. Não é necessário mais você ficar tão preocupado, porque você está vendo os jovens levantando cedo para ir trabalhar, você está vendo os adultos indo levantar cedo. Você não precisa se culpar. Nossa, olha como eu estou. Agora todo mundo levantando, todo mundo fazendo as coisas, todo mundo saindo para o trabalho e eu estou em casa. Se você está aposentado, você tem que pensar que você já plantou e que agora é o tempo da colheita. E que esse tempo é um tempo bom. É um tempo que você tem para aproveitar. Você tem o direito de levantar mais tarde. Você tem o direito de assistir a televisão e no meio do programa dormir. É direito seu. Entendeu? É direito seu não ter tantos deveres. É direito seu falar assim: olha, agora de noite eu não quero mais assumir compromisso. Agora na parte da noite eu não quero mais sair. Eu não quero mais fazer isso, porque eu quero dormir mais cedo. Isso é direito, porque isso é natural. O nosso próprio corpo pede isso. E nós devemos olhar para os idosos com carinho e saber que eles já passaram por tudo aquilo que nós estamos passando e que eles não precisam ter as mesmas tarefas que nós temos. Então, dai-nos a cada dia o pão que nós precisamos, significa isso, significa você saber que você já trabalhou e que agora você é aposentado e que agora você pode ter uma vida diferente. Depois, por fim, Jesus fala assim na oração do Pai Nosso: perdoa os nossos pecados. É comum a gente ver nos idosos um grande remorso, porque olha para o passado e fica pensando assim: olha, eu podia ter feito diferente, eu podia ter brigado menos, eu podia não ter feito essas coisas erradas. Mas o que Deus pede para nós é que a gente viva bem o momento presente. Agora, então esse quinto conselho é libertar-se do remorso
e viver com gratidão. O importante é o momento presente. O passado já foi. Não tem mais jeito de mudar. O passado já foi. E todos nós erramos. Nós que não somos ainda, não estamos na fase dos idosos, na melhor fase, nós não estamos isentos de erro. Nós também erramos. Mas agora, não viva esse momento com remorso, olhando para trás e com remorso. E nós temos que parar também de ficar comentando com os idosos, mas o senhor fez isso no passado. Mas a senhora fez isso no passado. Porque agora não é momento de remorso. O remorso não é bom para ninguém. Não é bom para a criança, não é bom para o jovem, não é bom para o adulto e também não é bom para o idoso. Agora é momento para viver a paz, a tranquilidade. Agora é momento para viver o perdão, a gratidão. Olhar para Deus e falar, Senhor, muito obrigado por todos os bens e por tudo de bom que o Senhor realizou na minha vida. Então são esses 5 conselhos. Cultivar a comunhão entre as gerações, não deixar de contar as histórias. Aceitar como idade as fases da vida, não ficar murmurando porque é idoso. Valorizar a vida de oração, aproveita para rezar. Viver o tempo da colheita com paz, não ficar se julgando porque os outros estão trabalhando e você não. E libertar-se do remorso e viver com gratidão. Vamos pedir para Deus, por intercessão da Virgem Maria, que Deus abençoe todos os nossos idosos, todos os nossos avós, e que eles sejam respeitados, amados, e que nunca falte a eles o carinho da família, o sustento necessário e a luz da fé. Amém.